Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team nesse novo episódio de liderança de design, onde nós ouvimos alguns profissionais que atuam como líderes de design no mercado brasileiro. É claro que existem muitos outros profissionais, referência que estão aí há muito tempo trabalhando como líderes de design e que eu gostaria de ter trazido aqui nessa série. Mas com certeza essa não é a última vez que eu vou montar uma série sobre liderança e vou trazer outros líderes de design para falar aqui com a gente sobre visão, estrutura, desafios e tudo o que acontece no dia a dia dentro das empresas e, obviamente, de vários outros estados brasileiros. Esse é o nosso penúltimo episódio dessa série que eu acho que trouxe pontos de vista muito legais e que, obviamente, como eu falei, não para por aqui. Eu quero convidar, e se você é um líder também e não participou dessa série, fique aí já o convite feito indiretamente e vou procurá-lo. Se não, comente aqui, comente no LinkedIn para que a gente possa fazer um contato para que próximas séries você esteja aqui dando a sua opinião, sua visão e trazendo o seu conhecimento para nós. Então, bora para o conteúdo. O que se esperar do futuro do design digital e a liderança de design? Bem, obviamente eu espero que nós consigamos sim ter a maturidade necessária, mercadologicamente falando, para atuar de uma forma estruturada, né, uma forma da qual consigamos discutir não de igual para igual, mas com a visão de design sobre a estratégia construída para negócios, influenciando e facilitando a construção dos produtos, das soluções, das plataformas, dos sistemas, dos assuntos relacionados a produtos e serviços digitais. Mas nessa camada, eu acho que mais importante, eu espero do nosso futuro relacionado a equipes e design digital, é que a gente possa, que nós aqui, designers, possamos ter a nossa própria cultura, a nossa própria discussão, a nossa própria estruturação, a nossa própria visão de maturidade, de estratégia, de assuntos, de dificuldades e desafios. Eu vejo de uma questão muito clara a necessidade de desconectarmos dos modelos dos quais nos baseamos e foram fundamentais para a nossa construção como equipe, como comunidade, como disciplina, mas desconectar de uma forma de modelos internacionais que muitas vezes não são os modelos ideais para seguirmos. A gente vê isso em tecnologia. Não, vamos lá, vamos trazer um método ágil como ele é ipsis literis escrito nos Estados Unidos, ou vamos copiar ou adaptar a visão de tribos e squads que alguma empresa da Europa aplicou e vamos colocar aqui. A gente já vê isso em tecnologia, em produto. Em design nós temos um problema muito parecido em relação a não termos os nossos próprios caminhos. Ter referências é diferente de usar, enxergar e copiar e aplicar. É bem diferente. As referências são importantíssimas, por isso comunidades e eventos como o ILA, o Interaction, nos trazem esse senso de enxergar que alguns problemas de lá até se parecem com os nossos problemas, mas cada um está tentando resolver do seu jeito, conforme a sua cultura e seu contexto. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos e o que nós esperamos do futuro é que a nossa maturidade como equipe, como profissionais, como liderança, é criar os nossos próprios modelos. Não que a gente não faça isso. Eu já enxergo esse trabalho a cada dia em alguns focos, com alguns líderes, com algumas equipes, com algumas empresas, desenvolvendo sua própria forma de entregar design, discutir design, seus processos, seus métodos, sua estruturação. O que é importante e que eu vejo como algo importantíssimo para o nosso futuro, é a gente entender isso, essa desconexão em relação a reaplicar modelos que existem lá e começar a desenhar os nossos próprios modelos, as nossas próprias ideias, os nossos próprios métodos e processos baseados no nosso contexto mercadológico, que é muito diferente. Claramente, está aí. Você consegue ver qualquer notícia e ver que o nosso mercado é bem diferente dos outros. Dentro desse aspecto, é isso que eu espero sobre o futuro de design, é que a gente possa ter a nossa própria trilha, nosso próprio assunto, nosso próprio contexto e nossas próprias soluções para resolver os nossos problemas de design
e de negócios, e de produto e de tecnologia aqui no Brasil. Mas tem muitas outras coisas e que, obviamente, os meus caríssimos colegas, amigos de profissão vão trazer aqui nesse episódio. Então vamos ouvi-los. Já há alguns anos a gente observa no mercado um movimento de transformação digital nas empresas. Tecnologia digital, celular e internet vieram para ficar, e quanto mais essa tecnologia for democratizada no mundo, mais a gente vai precisar das experiências digitais e vai ter uma prática de design digital para suportar esse comportamento, né? Em 2020, a gente viveu um cenário super acelerado de digitalização por conta da crise. Eu observei, como líder da disciplina no mercado, que diversas empresas criaram departamentos digitais. Eu acho que, honestamente, isso gera um risco dessas empresas conduzirem processos de transformação digital muito acelerados e não liderarem bem esse contexto e levarem pessoas com salários super alavancados para entregar estratégias para a empresa, que a empresa mesma não está direcionando bem, não está clara. Então, eu vejo um risco de os profissionais serem super valorizados e imediatamente depois serem descartados da estratégia da empresa. Então, mais uma vez, acho que tem um desafio de liderança nesse contexto, da liderança que vai assumir departamentos nessas novas empresas com áreas digitais, darem muito clareza do que o digital faz e do que o digital não faz, definir prioridades e se aprofundar numa visão de negócio para construir uma agenda digital que faça sentido e que permita que essa empresa seja relevante e atinja seus objetivos, né? Então, um pouco desse movimento de digitalização acelerada trouxe uma especulação de salários, né? Os salários de designers digitais estão extremamente alavancados nesse momento, o que é excelente para as pessoas no curto prazo, mas se essas pessoas falharem de alguma forma em entregar os resultados que a empresa espera, então não estabelecer uma linguagem, um pensamento que de fato consiga ser entregue para a empresa, eu vejo um risco muito grande desses profissionais serem desligados em pouco tempo, apesar dos altos salários. Então, para os designers que estão entrando no nosso ramo agora, eu recomendo assim, muito pensamento estratégico, dedicação à técnica e dedicação a entender o negócio, para que o trabalho de design digital em alta escala seja efetivo. E eu acho que no futuro eu diria no futuro até bem breve, os designers vão assumir cada vez mais o papel de líder dentro das empresas. E líder por quê? Eu acho que qualquer empresa vai ver a necessidade de ter um designer para reformular a maneira que ela funciona. Não quer dizer que eu não vou ter administradores, não quer dizer que eu não vou ter advogados, não quer dizer que eu não vou ter outros gestores. Eu vou continuar com essas pessoas, mas eu acho que o designer vai assumir esse papel de desenhar, de projetar os processos, os produtos e a relação com as pessoas, sejam os consumidores ou os profissionais. Pensando nisso, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é só uma pequena, vamos dizer assim, é só um glimpse, um pequeno vislumbre do que está por vir. Porque a gente começa a entrar num modelo muito parecido com os mercados ultra desenvolvidos, onde designer faz qualquer coisa dentro da empresa. E eu acho que isso começa a ser cada vez mais real. Nós vemos empresas de todos os portes procurando por designers para criar um produto digital do dia para a noite. Agora imagina que quando eles criarem esses produtos, começam as necessidades de reformular os processos internos. Então, reformulou o processo interno, aí começa a necessidade de criar uma equipe de designers. E aí ter um onboard, um planejamento de equipe melhor. Então eu acho que tudo isso está por vir e está muito próximo de acontecer. Eu acho legal ter uma preocupação massiva do mercado no desenvolvimento de novos profissionais, mas principalmente no profissional designer que olha além
da entrega estética, além da aparência, seja de uma interface digital, seja de um produto físico. Ele está olhando também para a maneira como o design pode tocar outras áreas da própria empresa. Eu penso muito cada vez mais em lideranças compartilhadas, diferentes mentores para uma mesma pessoa, feedbacks cruzados entre as equipes, para a gente não ficar com aquela visão endurecida, né, de uma pessoa só, e todo mundo entender que você pode ensinar algo para alguém e você pode aprender algo de alguém. Então, a evolução das pessoas seja feita de maneira mais equilibrada, né? Então, que entre a equipe, os papéis, eles possam ter essa responsabilidade também, que não seja só do líder, né? O que esperar me faz pensar em gerar uma expectativa, né? Esperar né? Então, eu evito gerar expectativas, porque quanto mais expectativa, maior a frustração e menor a satisfação. Mas pensando no futuro do design, eu acredito que design precisa se misturar, né? Se expandir em vez de se elitizar, né? Muitas vezes a gente trata design como uma fórmula mágica que eu não posso contar o segredo, mas me dá aqui esse problema que eu vou brincar aqui na minha caixa preta de métodos e pensamentos ímpares e já te devolvo uma solução genial, né? Então eu acho que design é colaboração, é empatia, é experimentação, curiosidade, é escalabilidade, né? Então, se você não envolve pessoas no design, você de fato está fazendo pouco design. É assim dizer, você está até projetando algo, mas você não está utilizando tudo que você poderia dos métodos de design. Essa diversidade de pensamentos, de modelos mentais, é o que agrega design. Então eu diria que design não é uma área. Design é cruzado, né? É horizontal a áreas, desde sua essência. Então, design é transitar entre áreas. E você, como ser humano, não deve se limitar na sua área e dizer assim, agora eu me tornei um designer. Não, você continua sendo um ser humano capaz de resolver qualquer tipo de problema, só que agora, no seu cinturão do Batman, você tem algumas habilidades de design, certo? Então, é importante não se esquecer que você é um ser humano capaz de aprender qualquer coisa. Se você quiser aprender medicina, você aprende. Se você quiser aprender técnicas de produção, de tornearia, você aprende. Então, assim, não se limitar quando você se forma, né? É importante para o designer. Pensar que ele ainda é um ser humano pensante, capaz de resolver N problemas e não só problemas de design, tá? Acho que desbloquear essa limitação é importante para o futuro da área. Bom, eu acho que o futuro da liderança é muito o que a gente já vem fazendo, assim, de uma liderança muito mais como o líder como referência do que o líder como um chefe, e cada vez mais ele ser uma figura de um servidor, né? De ser uma pessoa-chave para auxiliar nas decisões, para orientar tecnicamente, para medir conflitos, para derrubar barreiras que possam estar acontecendo. E é isso, assim, de desempenhar um papel super inspiracional. Então eu acho que esse é o futuro da liderança e também o agora da liderança. Do futuro do design digital e da liderança. Honestamente, assim, o que eu acredito muito que a parte técnica a gente consegue tirar de letra, né? Pensando que no começo da pandemia, onde a gente foi forçado a virar um time remoto do dia para a noite, a gente não sabia bem se ia funcionar fazer workshop, né, de forma remota, se os alinhamentos, se as rotinas que a gente tinha funcionariam.
e elas funcionaram. Eu acho que quando você pensa nas ferramentas que a gente usa, elas são muito preparadas já para isso, né? Então, depois de você fazer a segunda, terceira, quarta vez, você percebe que é possível fazer e que até pra gente foi sempre uma surpresa, né? A gente falou, cara, por que a gente não fazia isso antes, né? Porque é muito melhor, né? As coisas já estão documentadas. Sem sombra de dúvida, o que a gente... e aí, pra mim, já entra a primeira coisa, né? Acho que um dos desafios e uma das evoluções é documentar muito melhor, né? Trabalhar muito melhor de forma async, né? Não depender de um call para conseguir fazer alinhamento. Então, acho que talvez isso um pouco do lado técnico. Mas eu acredito que o maior desafio seja do lado emocional mesmo, né? E para mim, assim, o que foi o nosso maior desafio quanto time e quanto líder é criar conexões, né? Criar laços com as pessoas. Eu penso muito e durante um bom tempo da pandemia, a gente o tempo inteiro comparava em como que a gente fazia, né? Como é que a gente fazia isso no escritório, e como é que a gente replica isso no mundo digital. Ou se não, sempre jogando para o futuro de quando a gente voltar para o escritório, talvez a gente consiga corrigir algumas coisas. E isso mudou completamente, né? O futuro é remoto, né? Boa parte do nosso time vai continuar sendo remoto. Dificilmente a gente vai ter um dia onde está todo mundo no escritório junto. E o nosso time praticamente dobrou de tamanho durante a pandemia. E a gente começou a perceber esse desafio de criar essas conexões. Então, o nosso dia a dia, o nosso antigo dia a dia, ele tem uma série de gatilhos, né, para criar conexões. Então, seja as trocas no corredor, seja o estar sentado do lado de uma pessoa, seja o cafezinho, o almoço, o happy hour. E o nosso grande desafio cara, como é que a gente tem esses gatilhos nesse mundo digital, né? Como é que a gente cria conexões, como é que a gente cria laço com as pessoas? Porque no fim, quando você pensa no papel de liderança, o papel de liderança, ele tem como base a confiança, né? Você precisa construir uma base de confiança para que todo o resto aconteça. E para mim a base de confiança, ela gira em torno desses laços, né? Construir laço com as pessoas. E para mim, sem dúvida, esse é o grande desafio. Como que a gente cria laços nesse novo contexto, né? Num contexto digital, onde quase sempre quando você entra para falar com alguém é para resolver algo específico, e por mais que você tenha ali 5 minutos para falar do dia e tudo mais, para a gente ainda não é o normal, ainda não é o nosso modo operante, né? Não é assim que a gente construía relacionamento. Então acredito que esse é um grande desafio. Tem várias coisas que a gente tem feito quanto time para tentar melhorar isso. Mas eu vejo como um grande desafio para nossa liderança do futuro, né? Como é que eu resumiria muito nisso, né? Como é que a gente constrói relacionamento, como é que a gente cria conexões e laço com as pessoas nesse novo cenário que a gente está enfrentando e que vai ser mais comum daqui para frente. O que esperar para o futuro do design digital e liderança? Essa é a pergunta mais difícil, assim, porque qualquer coisa que eu falar pode ser um erro. Mas sendo otimista, como o Norman diz que em 2050 a gente vai ter mais de 1 milhão de pessoas trabalhando com experiência, eu diria que o futuro do design é promissor, porém temos muito chão ainda. Acredito de verdade que ocuparemos cada vez mais os espaços de decisão ou estratégicos do negócio dentro das empresas. E com certeza as equipes crescerão em tamanho, maturidade e job description até. E por isso, o que é a minha aposta de carreira, a liderança precisa e vai amadurecer também, se tornando mais especializada, profissional e eficiente. As oportunidades e vagas vão continuar aumentando. Há muito tempo que se fala isso, mas está demorando para isso virar tão realidade, talvez. Acredito que muito mais por falta de dinamismo das empresas do que por falta de demanda de mercado. O design digital ser cada vez menos tela, né? Cada vez mais por voz, cada vez por meios que não dependam necessariamente do celular, do computador, de tela. Né? Então, acho que o futuro do design digital ser menos dependente de tela, mais fluido entre canais. Acho que a gente tem ainda bastante dificuldade de fazer isso como empresas.
mesmo empresas, né, que a gente pega como referência fora do Brasil, a gente vê claramente, a gente que trabalha com tecnologia, a gente consegue ver, esse time da app não conversou com o time do site, sabe? A gente vê algumas coisas assim que, né, a gente que trabalha com a área de tecnologia pega isso mesmo em marcas que a gente tem como referência. Futuro do design digital é embarcar mais inteligência, mais customização. Precisamos embarcar isso no nosso dia a dia, é o básico do que a galera está esperando, que praticamente a gente talvez queira segurança de dados, ver documentários como o dilema das redes sociais e fica, não, meu Deus, as empresas não podem fazer isso comigo, e ao mesmo tempo quando vem uma recomendação errada você fica assim, empresa, você não fez isso certo, né? Imagina, que essa música tá na minha playlist, não tem nada a ver comigo, Spotify, arruma isso. Então a gente vai ter que lidar com a questão de privacidade de dados, mas sem perder a capacidade de antecipar coisas, né? As pessoas estão ficando meio mal acostumadas com isso. E aí a gente vai ter que se aproximar muito do time de Data Science, recomendação, Big Data, né? Toda essa galera que consegue coletar esses dados e aí como que a gente ajuda a dar significado para esses dados, eles de fato fazerem sentido para as pessoas. Acho que é algo que a gente vai estar trabalhando como futuro. Nem tão futuro assim, né? Mas é possível tecnicamente, mas acho que está todo mundo ainda aprendendo um pouco a fazer isso. E futuro de liderança... eu acho que o futuro de liderança em design é ter cada vez responsabilidades maiores dentro das empresas, no que a gente pede, no que a gente fala que quer sentar na mesa, né, da tomada de decisão, as empresas estão falando, beleza, pode vir, e aí como que a gente se posiciona nesse momento e faz essa conversa, e fala a língua de negócio. Eu acho que no passado a gente aprendeu a falar a língua de desenvolvimento, né? Até tinha as grandes questões, designer, tem que codificar, não tem. Eu acho que era o momento em que a gente estava discutindo como conversar com a área técnica. E acho que já passou do tempo da gente conseguir conversar com a área de negócios. E acho que outra coisa de liderança é como lidar com tanta vaga e pouca gente com experiência. Eu não vou nem falar em qualificado, eu acho que é questão da experiência, que seja ela a vivência de projeto, a vivência de cultura de empresa, a vivência de práticas específicas da nossa área, que por mais que a gente se baseie em conhecimentos de outras áreas, quando vem para o digital, quando vem para um ágil, precisa de uma certa adaptação, que não necessariamente é para melhor, mas é uma adaptação de como funciona melhor para todo mundo e como que a gente embarca, né? Tanta gente vindo, como que a gente se organiza como time, como área, para ter representatividade dentro da empresa. Parece uma coisa que a gente vai ter que lidar, ainda mais que é um pouco da questão dos times crescendo também, né? Então, é muito difícil diminuir os times de design, eles estão cada vez aumentando, eles estão se especializando, né? A gente está precisando de perfis específicos cada vez mais, e como que a gente se estrutura, como que a gente faz para esse conhecimento específico chegar para todo mundo, ou não deveria chegar. Então, essas tomadas de como funciona melhor para diferentes equipes e para diferentes empresas, né? Eu acho que são algumas questões que a gente, como liderança, vai estar discutindo. A gente já está discutindo. Eu acho que no futuro espero que a gente já vai estar resolvendo isso e dando próximos passos quanto, né, aos assuntos em geral. E sobre o futuro do design e da liderança em design, na verdade, o design digital eu acredito que seja o próprio futuro, porque
é algo que você sempre tem que estar olhando para frente, e bem para frente. Seja se a gente vai viver num mundo sem interfaces, pode ser. Na verdade, pode ser que não sejam as interfaces que a gente está acostumado hoje. Mas se você não tem o hábito de olhar sempre para frente, não há como a gente fazer, enfim, determinadas predições. Eu acho que em termos de liderança, eu acho que tende a ser ainda mais colaborativa, ainda mais linear. Eu acredito que o futuro de liderança em design seja muito isso, ainda realmente mais próximo daquilo que a gente imagina de lideranças lineares, horizontais, porque as pessoas tendem a enxergar melhor isso, não passar mais por situações antigas de uma gestão controladora. Não há muito como fazer isso no design. Assim, não é que não há muito como fazer. Fazem isso, mas de um jeito que eu acredito que se perde muito. Se perde para a própria empresa, quando você faz aquela gestão extremamente controladora ou autoritária. Isso não cabe. Não cabe numa liderança de design. Ela realmente precisa ser colaborativa, ela precisa ser linear. Sim, isso não tira o fato de a gente ter decisores, é essencial, mas eu acredito que o caminho é que isso seja incorporado em outras instituições, aquelas instituições mais que tem um olhar melhor, mais maduro para o design. Isso já é mais comum, né? Mas a gente sabe que isso não é a maioria, não representa a maioria. Mas eu acredito que o design ganhará muito mais espaço, como tem ganhado. A gente vê aqui nos últimos, eu não nem vou dizer tanto tempo, mas uns 2 anos, teve um aumento expressivo da procura. Porém, as empresas ainda olham com um olhar muito técnico sobre o designer. É muito sobre, por exemplo, a interface e UI, e algumas empresas começaram a enxergar o que existe por trás disso, né? Até o que é a experiência. Algumas empresas começaram a enxergar que, olha, o designer ele pensa também em negócios, isso interfere na experiência, que não é um fator isolado. Então, eu acho que isso tende a se expandir mais, isso tende a crescer muito mais, e para isso é preciso sim ter uma liderança mais colaborativa, que eu acho que vai ser um fluxo natural. Pelo menos eu tenho um olhar muito positivo sobre isso, é isso que eu espero, é isso que eu imagino do futuro do design digital e da própria liderança em design. Bom, eu acredito que a pessoa que trabalha direta ou indiretamente com o design, mas trabalha mesmo, né? É tudo isso que a gente já vem falando, acaba sendo picada por esse bichinho, porque quando você começa a entender por que você faz as coisas e não simplesmente faz, não simplesmente executa, essa característica acaba se tornando um hábito, um vício. Por mais preguiça que exista, só de saber que você está gastando energia em algo que não vai servir para nada ou que não será suficiente para resolver o problema, já vai dar uma sensação de gastura incontrolável. Então, no meu modo otimista de avaliar esse cenário, com a disseminação do design em grandes corporações, esse modus operandi vai acabar influenciando outras pessoas em outros segmentos, sejam líderes ou não. A passos de formiguinha, mas eu acredito e torço para que sim. Nossa, a gente tem um mercado, um mercado super aquecido e com muitas pessoas boas, pessoas interessadas, pessoas que você vê que querem se desenvolver mais e mais, que querem aprender mais e mais. As pessoas, os designers, não param no tempo e falam assim, olha, pelo menos a grande maioria dos designers, eu dou aula, bootcamp, eu vejo o interesse dos designers, mesmo aqueles que eu falo assim, caramba, essa pessoa, né, é um grande profissional, por que tá fazendo um bootcamp, por que a pessoa sabe mais do que eu, né, mas tem uma bagagem, tem experiência, mas as pessoas continuam estudando, sabe, indo atrás. Então isso eu vejo um mercado muito promissor, seniorizado e aquecido e promissor, e a gente está formando cada vez mais designers e mais pessoas com uma visão
incrível, assim, acho que esse mercado só vai melhorar. Eu sou super otimista, né, com tudo, mas eu acho que o mercado só vai melhorar. E, assim, para o futuro do design digital, o que eu vejo, além dessa seniorização, eu acho que a gente tem que ir mais um outro nível, tá? Já somos seniors, o mercado está aquecido e tudo mais, mas e aí? O que a gente faz? Qual que é o nosso próximo, né, o nosso próximo passo? E aí eu vejo que a gente precisa, sim, se desenvolver mais. A gente já está desenvolvendo muitos designers muito bons, mas a gente precisa agora desenvolver mais líderes. Criar mais líderes, colocar o designer em outras posições, que não são as posições técnicas, né? A gente precisa treinar os designers para que eles sejam, de fato, influenciadores dentro do ambiente deles, dentro das empresas, influenciadores, sejam parte da liderança, sejam parte da alta gestão das empresas, das companhias, sejam fundadores de startups, sabe? A gente precisa ir para um outro nível de design. A gente vê poucos designers fundadores de startups, né? A gente vê muito desenvolvedor, pessoas de negócio e tudo mais. E cadê os designers? Cadê os designers também na alta gestão das empresas? Cadê os nossos diretores de design? Então, acho que a gente precisa... a gente já está com esse mercado seniorizado, agora a gente precisa ter um mercado... preparar esses designers para influência, para que eles sejam mais influentes, para que eles sejam mais líderes. A gente precisa trazer, acho que mais os líderes, preparar as pessoas que têm interesse de assumir cargos e responsabilidades diferentes, que não são responsabilidades técnicas, mas de estratégicas dentro de uma companhia, de liderar times, de fazer gestão de pessoas. Então, eu acho que a gente precisa preparar os designers para essas posições. Eu acho que é difícil falar sobre a liderança de design em si, né? Porque eu acho muito difícil colocar numa caixinha o papel do líder. O que eu imagino... E é um papel que mudou muito durante os últimos tempos, né? O que eu imagino e o que eu vejo se encaminhando, principalmente para produtos digitais, é uma liderança cada vez mais aberta e horizontal, onde a troca com os analistas e, enfim, independente dos cargos, não seja um tabu. E isso é o que eu vejo se encaminhando, principalmente para empresas menores. Ainda em grandes corporações a gente vê uma liderança bastante vertical e hierárquica, mas em empresas menores eu acho que isso está cada vez mais aberto, inclusive sendo mais atrativo para grandes talentos do design. Então eu vejo uma liderança se encaminhando muito por esse caminho, mais colaborativa também, né? Além disso, um líder design talvez menos especialista, mas é muito dentro da minha realidade, né? Cada vez mais generalista, interferindo tanto em produto, mas não só interferindo, mas tendo uma troca ali com o time de produto bastante rica, inclusive de tecnologia, né? O líder design se preparando cada vez mais para entender as dependências técnicas, sim, as limitações, o que é possível, o que não é possível. E, por outro lado, o líder técnico estudando design, brigando pela voz do cliente, essa troca muito mais aberta e muito mais rica para o produto, né? Que é realmente, na minha concepção, o balanço das três frentes de design, desenvolvimento e produto. Ou seja, dá para ver que a gente tem muita coisa para esperar sobre o futuro do design digital e a liderança. Nossos desafios são bem fortes, são bastante. Temos muita coisa para fazer. E é muito legal poder enxergar que existem contextos, existem profissionais, existem equipes, existem líderes que, apesar de cada um ter o seu próprio desafio, no final das contas tudo está conectado. Todos os problemas, todos os desafios, todas as visões de futuro, todas elas se conectam de alguma forma. Seja voltada para o profissional em si, para a equipe, para o desenvolvimento da disciplina, para uma comunidade, para a estruturação de lideranças, para a nossa intervenção ou influência ou facilitação em outras áreas dentro das empresas. Tudo isso está com a gente, está comigo, está com você, está com todos esses líderes aqui que falaram hoje nesse episódio. Ou seja, é um baita desafio que nós temos que abraçar.
é um baita desafio que nós temos que abraçar, e abraçar em conjunto. Essa palavra é importante, em conjunto. Bem, esse é, como eu falei, o penúltimo episódio dessa série de liderança, que não vai ser a última série de liderança que eu vou fazer aqui. E semana que vem teremos o último episódio, com uma pergunta sobre uma dica que os líderes podem deixar para vocês. Não se esqueça. Assina aqui o canal Design Team, compartilha esse vídeo, distribui ele no YouTube, no LinkedIn, em qualquer rede social, para que a gente possa conhecer e entender e ver visões de líderes de design sobre o nosso mercado. É isso aí, até o próximo vídeo e séries e lives e tudo mais que tem aqui no canal. Um grande abraço, tchau, tchau.